90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas. Faz tudo com calma, manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês. Estou com a régua do Glaucio aqui, mais uma vez, mais uma noite, para poder falar com vocês hoje sobre Foucault. E antes de começar a nossa aula, já adianto aí o convite para vocês, depois da nossa aula aqui, 9h15, direto no canal do YouTube, tá? Vai rolar o lançamento hoje do nosso reta final, né? Para te contar o que vai rolar aqui hoje no reta final do ProEnem. Então, quando acabar aqui a nossa live, fica no YouTube aí, procura o outro link que vai rolar hoje o lançamento do reta final. Vamos explicar o que vai rolar aqui no ProEnem na reta final, nesse último mês aí de preparação para o Enem, tá bom? Mas não vou me enrolar muito não, vamos começar, vamos trocar uma ideia sobre um cara chamado Michel Foucault. Michel Foucault, que é um autor da filosofia, né? E é um autor que você vai olhar aqui. Foucault nasceu em 1926, morreu em 84, então Foucault é considerado, né, em relação aos demais autores que você vê ao longo do ano, ele é até um autor que a gente pode considerar como um autor recente. Repara que Foucault nasce nos anos 20, né, então é um cara que quando teve a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, era um adolescente, né, vai viver ao longo de todo o período de Guerra Fria e infelizmente morre ainda muito jovem no ano de 84. Uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre o Foucault é que, diferente de outros grandes autores da filosofia, que são autores que infelizmente eu nunca vou poder ver, e quando eu falo nunca vou poder ver, é que eu não vou ter como ver na televisão, num vídeo. Foucault não. Foucault foi um cara que já escreveu, já se tornou um cara famoso em uma época onde existiam vídeos, existia televisão, existia um cinema, existia gravações. Então Foucault é um cara que a gente consegue ver aulas dele, né? Foucault é um cara que de alguma forma ele é um indivíduo que se tornou popular ainda em vida. Então isso faz dele uma figura realmente muito notória, tá? Uma segunda coisa a comentar com você é que Foucault tem uma obra muito extensa. Foucault é um cara que aborda com profundidade, com grande capacidade, a questão da loucura. É um autor que estuda o que é loucura para o ser humano e como ela foi construída ao longo do tempo e ao longo da história. Foucault é um autor que trabalha com maestria a questão da sexualidade. Ele é um cara também, uma referência, tem um livro chamado A História da Sexualidade, em que ele vai abordar todas as questões ligadas a como o ser humano se relaciona com a sexualidade própria e alheia. E Foucault também vai ser um autor que vai escrever bastante sobre relações de poder. Relações de poder tanto na esfera dos presídios, da violência, da segurança pública, como também relações de poder na esfera do Estado, do cotidiano. Apesar de ser um autor que escreve sobre muitas coisas e escreve uma obra muito extensa, Foucault vai ter um destaque muito maior dentro da sua obra, dentro do vestibular, quando a gente aborda a questão do poder.
A parte sobre a história da loucura, a parte sobre sexualidade, acaba sendo uma parte da obra de Foucault que é importante, que é fundamental, mas que o vestibular não tende a cobrar. Foucault tem aparecido de forma certa, podemos dizer assim, até um pouco recorrente em relação ao Enem. Ele é um autor que aparece aí vez ou outra, então é um autor que a gente dá algum destaque para ele sim. Mas o Foucault, quando cai sempre acerca da mesma temática, o que para vocês, obviamente, é bom, né? Porque é mais fácil você guardar, que é a temática acerca do poder, que é a percepção acerca de como o poder funciona dentro da sociedade. A primeira coisa a te dizer é que você perceba o seguinte: o Foucault, ele é um cara que ele vai tentar entender como se enquadram e como se esferam as relações de poder dentro da nossa sociedade. E aí, para te explicar como o Enem cobra, eu vou te contar uma história. Imagina e perceba o seguinte, isso aqui está estourando aqui, o plástico bolha aqui estourou. Repara uma coisa, Foucault vai dizer que nós vivemos uma sociedade que ele vai chamar de sociedade disciplinar. Sociedade disciplinar. Ele afirma que nós hoje, em pleno 2023, por exemplo, na época dele, nos anos 80 e 70, vivemos uma sociedade onde a disciplina é um mote fundamental para a nossa existência. E quando ele fala que a disciplina é um mote fundamental para a nossa existência, é você reparar que grande parte dos hábitos que você tem, grande parte das práticas que você tem, grande parte dos entendimentos que são colocados para você como entendimentos adequados a serem realizados, são entendimentos que têm a ver profundamente com o ideário de grande prática disciplinar. Uma coisa importante é você conceber e você entender que essa disciplina, ela está em todo lugar. Essa disciplina ela está em todo momento. Você é um ser disciplinado no ambiente escolar. Afinal de contas, a escola ela tem um ambiente prisional. A escola parece um presídio. A escola tem hora para chegar, a escola tem hora para sair, a escola tem hora para comer. Na escola você usa uniforme, o inspetor é um carcereiro, né? O recreio é o seu banho de sol. Você tem prova, você tem avaliação, você tem o inspetor, você tem o coordenador, você tem... Isso tudo, né? É porque a escola é um ambiente de disciplina. Você tem um trabalho. No trabalho eu chego, eu tenho que bater um ponto para falar a hora que eu cheguei e a hora que eu saí. No trabalho eu possuo uma hierarquia. No trabalho eu possuo um chefe que me dá ordens de que de alguma forma eu tenho que realizar se eu quiser continuar ali. No trabalho eu recebo um salário delimitado com um papelzinho chamado contra-cheque falando o quanto eu recebi e por quê. E se eu quiser continuar recebendo, eu preciso continuar trabalhando. Repara, você também frequenta ambientes que são disciplinares como, por exemplo, a sua família. Você vivencia ambientes disciplinares em toda e qualquer relação que você vive. Então, o Foucault quer dizer que hoje em dia nós somos seres que vivemos uma relação disciplinar. Nós somos seres que vivemos uma relação onde a disciplina está presente em todo lugar, a todo momento. Você tem disciplina quando você tem que dirigir, tem que seguir regras no trânsito. Você tem disciplina quando, de alguma forma, você, para fazer o Enem, você precisa mandar documentos. Você tem que, de alguma forma, se inscrever. Você tem que cumprir regras. Você não pode, por exemplo, usar uma caneta de uma cor que você não pode. A disciplina, ela existe o tempo todo. E aí o Foucault vai querer entender como, de que maneira e através do que nós estabelecemos uma relação onde a disciplina está presente em nossa realidade. Como isso começou? Ou melhor dizendo, quando que nós nos tornamos esses seres que vivemos em uma sociedade baseada na disciplina? Porque a disciplina ela está presente o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. A disciplina ela tem a ver com os horários de chegada e de saída. A disciplina tem a ver com uma série de critérios que você tem que cumprir para realizar uma atividade. Um exemplo, eu estou aqui hoje com vocês. E quando eu chego aqui, né, no ProEnem, eu tenho que colocar uma camiseta, que é essa aqui, com um P, né, da marca, do ProEnem, do ProMedicina e por aí vai. E aí, eu às vezes esqueço de colocar a blusa, já entrei várias vezes aqui sem a blusa para dar aula. E aí sempre a galera que está no estúdio fala, Leandro, a blusa. Né? E aí eu tenho que colocar o microfone. E aí, Leandro, o microfone. E aí, quando eu estou aqui dando aula, eu não posso, por exemplo, dar aula daqui, assim, porque senão vai cortar, vai ficar esquisito. Eu também não posso dar aula aqui assim, ó, porque senão eu fico na frente do slide. Eu também não posso dar aula aqui muito da frente, porque senão você não me vê, e aí é um tanto quanto esquisito. Né? Tira o foco. Eu também não posso dar aula aqui muito de trás, porque senão fica esquisito, quando eu encostado aqui na parede, ó, começa a dar sombra. Né? Então, repara, tem disciplina, tem regra para toda e qualquer atividade. Para toda e qualquer atividade. E aí a grande questão para o Foucault é que a gente tem disciplina e regra em tudo, e a gente tem que entender quando que isso se estabelece, onde e de que maneira isso se coloca para nós, ou melhor dizendo, historicamente, quando isso se aplicou. Eu sei, estou falando muito e muito rápido, talvez você esteja um pouco perdido, um pouco tonto até, mas a ideia é essa. A ideia é você perceber que a disciplina, ela é parte da nossa existência.
Então, segundo Foucault, ela é parte da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é uma sociedade da disciplina. Ela é uma sociedade que estabelece uma relação onde a disciplina, o controle, é fundamento da nossa existência. Legal, Leandro, eu entendi. Eu entendi tudo, perfeito. Agora como? Por quê? Eu vou te falar. Lá atrás, no século XVIII, o ser humano iniciou uma coisa na Europa que a gente chama de Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela pode parecer para você simplesmente mais um momento da história. E muitos de vocês que não gostam tanto de história nem dão um valor adequado à Revolução Industrial. Pensam simplesmente assim, começou a ter máquinas. Começou a ter do nada aí um pessoal aí construindo, fazendo Fordismo lá, o Charlie Chaplin lá, produzindo carro, legal, e aí? E aí, que a Revolução Industrial era uma alteração muito maior do que simplesmente começar a ter máquina. A Revolução Industrial é uma alteração muito maior do que simplesmente você de uma hora para outra passar a ter produção em larga escala, em grande quantidade, é muito maior que isso. Porque a Revolução Industrial, ela mudou formas de viver. Ela mudou a forma em que a gente vive a sociedade, porque a Revolução Industrial estabeleceu uma coisa que são os horários. Ela estabelece uma noção de produtividade. Porque anteriormente, antes das máquinas existirem e desse formato industrial capitalista existir, a produção era ligada à vontade daquele que produz. Ou seja, acordei hoje e acordei agora e eu vou trabalhar. E aí eu vou para a lavoura, e aí eu faço o plantio, eu faço a colheita, eu faço o arado, eu realizo alguma atividade na lavoura. Cansei, dou uma descansada, volto depois, o sol se pôs. Então se o sol se pôs, eu agora vou precisar parar, porque não está fazendo escuro. A relação de trabalho era uma relação menos estável. Era uma relação em que, de alguma maneira, eu tinha uma alternância, uma liberdade muito maior. Porque era uma relação onde não existia essa percepção que nós temos hoje de hora para chegar, hora para sair, hora para trabalhar, hora para efetivar, hora para tudo. A relação era muito mais fluida. O calendário, o tempo, os horários, eles eram completamente percebidas e elas eram completamente compreendidas como algo menos firme, menos sólido. Eu sei que quando vocês pensam e quando vocês têm uma aula de Revolução Industrial, seja com o professor que for, pode ser com o Otto, pode ser com o Biro, pode ser com o professor que você teve na sua escola, os focos principais do professor sempre são em te falar que a Inglaterra foi o país pioneiro, que algumas grandes inovações foram feitas, como, por exemplo, o carvão, a locomotiva, tivemos agora o tear, tivemos agora, por exemplo, a produção agora em modelos, como o Taylorismo, Fordismo, eu sei disso tudo. Mas existe uma outra coisa que para a sociologia é mais importante. Ela mudou a forma das pessoas viverem. Ela mudou o seu tempo de vida. Sabe por quê? Hoje, eu precisei estar no meu trabalho, para trabalhar e dar aula hoje às 7 da manhã. E eu tinha que estar lá às 7. Eu precisava estar lá às 7. E olha que eu trabalho numa escola. Agora imagina o trabalho da fábrica. Ele tem que estar lá no horário. E acabou, ele tem que estar. Ele não tem escolhas naquele dia de falar assim, hoje o sol clareou um pouco depois, então eu posso chegar no trabalho um pouco depois. Não existe isso. A relação de tempo, ela é fundamental para um controle social efetivo. E Foucault vai dizer que a Revolução Industrial mudou isso. E como a Revolução mudou isso, a partir desse momento, aqueles indivíduos que não se adequam, aqueles indivíduos que não se aplicam a isso, eles passam a ser rechaçados. E aí eu te falei que Foucault estudou a história da loucura. Quando eu falo que Foucault estudou a história da loucura, é porque ele vai mostrar que o louco lá atrás, o louco, quando eu falo louco é a pessoa que agita e chamada de louca. Lá atrás, no século XIII, XIV, o louco era visto como alguém valorizado. Sabe por quê? O louco, ele era entendido como alguém que tinha contato, ou alguém que tinha, por exemplo, uma percepção com o mundo extraterreno. Era alguém que era uma pessoa percebida como alguém que fala ou entende coisas que ninguém mais entende. Só que hoje em dia o louco é alguém simplesmente não produtivo. O louco não chega na hora. O louco não cumpre meta. O louco, ele não bate ponto. Então, essa pessoa passa a ser rechaçada. Ela passa a ser negada. E aí se cria uma sociedade onde a ideia é muito simples. Quando você pensa na sua escola, você tem que entender que a escola ela não tem o objetivo, nem de perto, de te ensinar sobre mitocôndria, Revolução Francesa e logaritmo. A intenção da escola não é fazer que você aprenda sobre movimento uniforme e muito menos sobre as pilhas da química. A intenção da escola é fazer que você aprenda a hora para chegar, hora para sair, hierarquia, que você aprenda que você tem hora para comer e talvez você tenha até que pedir o banheiro. Em alguns lugares, até mesmo usar um uniforme. Porque a ideia da escola é te moldar. Então Foucault vai falar que a Revolução Industrial, ela cria uma percepção fundamental, que é criar uma sociedade onde o indivíduo vai sendo moldado, controlado, feito desde que ele nasce.
Desde o nascimento, o indivíduo passa a ter um molde, ele passa a ser controlado, vigiado, feito para aquele modelo. Então a escola tem essa função. Não deu certo na escola? Não tem problema, tem um presídio para isso. Não deu certo na escola e num presídio? Não tem problema, tem um manicômio para isso. A ideia para Foucault é simples. Vão sempre existir instituições disciplinares. Essas instituições disciplinares vão ser objetos locais, de espaços, que vão ter a função de impor essa disciplina. Porque se estamos em uma sociedade disciplinar, se estamos em uma sociedade onde a disciplina está fundamentalmente realizada, ela vai estar com você o tempo todo. E se você não aprender ela, não tem problema. A sociedade vai cobrar isso de você. Repara, vocês estão no ano de Enem. Vocês estão no ano de vestibular. Experimenta, faz um teste. Só um teste. O Enem lá, você tem que estar lá no Enem, né? 1h da tarde, lá você tem que estar lá. Faz o seguinte, chega 1h não. Chega às 3. Chega às 3, um dia, vê qual é. Fala assim, hoje eu me atrasei. Explica pro fiscal na hora. Fala assim, pô fiscal, peguei um trânsito, tava puxado hoje, deu uma preguiça. Cheguei aqui 3 horas. Abre aí, libera pra mim. Vê se ele vai liberar. Ou então melhor, chega lá e fala assim, documento? Não trouxe hoje. Dei uma esquecida do documento. Não trouxe. Mas não tem identidade. Não tenho. Experimenta. Vê o que vai acontecer. Chega, por exemplo, na matrícula dessa faculdade e fala assim, diploma? Não tem diploma. Não estou tendo. O controle, ele está em todo lugar. Ele está em pequenas coisas. E aí você vive uma sociedade que aquele indivíduo... Gente, eu tô brincando, tá? Vai que tem um doido que ouviu isso aí, né? E fala assim, não, vou chegar às 3 mesmo, então o Leandro falou que pode. Não, faz isso não, tá? A gente chega na hora lá, leva o documento. Mas repara uma coisa importante, que é você perceber que esse controle está no momento, ele está em todo lugar. E aí, a gente passa a viver numa sociedade que é uma sociedade disciplinar. Essa sociedade disciplinar é uma sociedade em que você está sendo constantemente vigiado, olhado, observado. Porque existe sempre uma disciplina a ser imposta sobre você. E olha que coisa interessante, né? Foucault, ele foi um cara que faleceu em 84. 84. Ele faleceu um pouco antes de eu nascer, né? E o Foucault, ele é um cara que, quando ele vem a falecer, ainda não existia a internet como nós conhecemos hoje, né? Ele não viveu para ver, por exemplo, o celular. Ele não viveu para ver, por exemplo, a Alexa. Não viveu para ver, por exemplo, a internet. Não viveu para ver como a vigilância hoje em dia seria muito maior. Porque, repara, se o seu celular reconhece quando você bota o rosto nele para fazer o seu reconhecimento facial, ele está enxergando o tempo todo. Se a sua Alexa ouve quando você fala Alexa, ela está ouvindo o tempo todo. A vigilância está aí, a todo momento. Tem sempre alguém te vendo, alguém te ouvindo. E repara, esse alguém te vendo, esse alguém te ouvindo, não é simplesmente porque, ai meu Deus, é a China querendo me manipular, estão querendo colocar um chip chinês em mim. Não, calma, respira. Você não é tão interessante assim para alguém querer te botar um chip. Nem eu, nem ninguém. A questão é que a gente está sendo vigiado porque a gente vive numa sociedade onde a vigilância gera lucro, onde a vigilância gera lucratividade, onde a vigilância gera que possam se vender para vocês produtos cada vez melhores. Cada vez que você hoje em dia pega o seu celular e vê um story, cada vez mais os produtos que aparecem no seu Instagram são produtos que você gosta mais. Cada vez que você hoje em dia abre o seu computador ou abre qualquer tipo de e-mail ou uma rede social como o X ou o TikTok, você repara que as propagandas cada vez mais são de coisas que você gosta mais. E cada vez mais as redes sociais parecem saber mais de você. E isso é porque nós estamos sendo vigiados. E novamente, não vigiados porque, ai meu Deus, querem manipular e cuidar. Não. Só estão te vigiando porque te vender quando te vigiam é melhor. E o Foucault está falando que a gente vive nessa sociedade disciplinar. Na época dele, a disciplina vinha da câmera, de você estar sendo olhado, observado. Repara, quando você vai a uma farmácia, uma padaria, uma lanchonete, tem uma plaquinha assim, sorria, você está sendo filmado. A intenção não é você sorrir de verdade. A intenção é falar assim, tamo te vendo, tá? Não faz besteira. Tamo te olhando. Às vezes nem tem câmera, mas só aquela plaquinha já te intimida. Porque a sensação de estar sendo vigiado já te gera controle. Foucault vai falar, e eu quero que você guarde esse termo agora, preste atenção. Foucault vai falar que a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade da docialização dos corpos. Eu vou repetir, docialização dos corpos. Como assim docialização dos corpos? Ele fala sobre isso nesse livro aqui, Vigiar e Punir. Quando ele fala de docialização dos corpos, o que ele está dizendo para você é o seguinte: hoje nós vivemos numa sociedade que quer transformar a gente em corpo dócil. Um corpo dócil, e eu sei que é péssimo esse termo, porque dócil parece que é alguém que
Ai, meu cachorro é dócil, né? Parece alguém quietinho, comportado, mas já é isso. A sociedade quer de você que você seja dócil. Porque se você for dócil, você não se revolta, você não questiona, você trabalha. E a docilização ela é ótima para manter você quieto, comportado, trabalhando, dedicado, cumprindo as regras, cumprindo as normas, cumprindo tudo que de alguma forma é inserido sobre você. Então o Foucault está querendo dizer, ele está querendo estabelecer que essa sociedade disciplinar, ela estabelece controle, vigilância sobre todos nós, porque é uma necessidade fazer e ter esse tipo de indivíduo. E aí você repara que uma escola, por exemplo, ela só vai focar em um tipo de inteligência. A escola ela vai formar indivíduos que têm essa inteligência aqui, a inteligência lógico-matemática. Porque essa inteligência aqui é a que é possível de colocar... Cara, vou dar um exemplo para vocês. Numa escola, eu acho muito interessante que as adolescentes, ficam ali, sentadinhos, enfileirados. Tem gente que sentar ali enfileirado o dia inteiro é um martírio, é um sofrimento. A pessoa quer levantar, quer dar um rolê, ela quer dar uma volta, ela quer conversar, ela quer falar, mas ela não pode. E aí, você está formando indivíduos que na marra tem que ter uma inteligência que é a lógico-matemática. Cálculos, números, contas, comportamento, disciplina. E aquelas pessoas que de alguma forma fogem dessa disciplina ou dessa inteligência, como por exemplo alguém que tem uma inteligência musical, alguém que tem uma inteligência mais linguística, mais corporal, mais interpessoal, mais intrapessoal, ou até mais naturalista, existencialista, essa pessoa não tem direito a ter a sua inteligência na escola. Eu estou falando da escola, mas também serve para o trabalho. Vamos supor que eu sou uma pessoa muito musical. Tá? Que eu sou uma pessoa musical, mas ao mesmo tempo que eu sou musical, regras, normas, horários, isso não é bem pra mim. Eu quero fazer música, eu tenho um ouvido bom para as coisas, eu não vou ter emprego não. Não porque eu não posso ser um músico bem empregado, não é isso, mas porque eu preciso me adequar a esse tipo de inteligência aqui, que é a lógico-matemática, porque é essa aqui que vai me instaurar essa realidade. O pessoal está falando ali sobre o filme, eu vi que alguém escreveu ali sobre o caso Snowden, né? Tem um filme legal sobre o caso Snowden, mas tem um filme legal na Netflix chamado Dilema das Redes. Não sei se vocês já viram, é um documentário, Dilema das Redes. Ele fala bem dessa relação das redes sociais nos vigiando, nos controlando, nos olhando e por aí vai. George Orwell, né, tem um livro chamado 1984. Esse livro aqui, ele foi escrito, na verdade, no ano de 1948. 84 é o nome do livro, ele inverteu, né? Então, George Orwell, ele escreveu, na verdade, antes do Foucault, né? Só que o George Orwell está criando uma obra de ficção, uma obra literária. Foucault vai pegar isso aqui, obviamente, como uma referência para perceber essa sociedade disciplinar, vigilante, que está sempre de olho em todos nós. Diretor, vem comigo aqui. Lá atrás, teve um jurista inglês, que também foi um filósofo, chamado Jeremy Bentham. E o Bentham, ele elaborou um tipo de presídio, que seria um presídio assim, ó. Você vê que eu desenho muito bem, né? Olha que círculo maravilhoso. Glaucio e Viug que se cuidem, né? E aqui tem um presídio. E aí o Bentham falava que o presídio perfeito para ele seria um presídio assim. Você teria uma... Desculpa... Olha que besteira, o pessoal gosta de quadro bonitinho me xinga horrores agora. O pessoal do toque, perdão aí, tá? Você teria aqui uma torre central e você teria, ao redor dessa torre, uma série de celas. Como assim uma série de celas? É isso mesmo. O Jeremy Bentham, ele era um jurista na Inglaterra, que ele dizia que existia um tipo de presídio que seria o presídio perfeito. Como assim o presídio perfeito? O presídio que, de alguma maneira, segundo ele, seria o presídio mais adequado a tentar controlar a vida dos indivíduos. Esse presídio perfeito seria e teria o seguinte funcionamento. Você teria uma grande torre central. Essa torre central seria uma torre alta. E essa torre, ela teria grandes refletores. Como assim grandes refletores? Seriam refletores que não permitiriam que alguém que está fora da torre enxergue quem está na torre. Pensa assim, já viu um carro com farol muito alto? E aí você tenta olhar para quem está dentro do carro, você não consegue, porque a luz não deixa? É isso. Agora imagina uma grande torre cheia desses refletores. Quem está fora da torre não vê, né, quem está dentro. E quem está dentro consegue ver quem está fora. É um carro com isso filme também. Quem está dentro do carro consegue ver quem está fora. Quem está fora do carro não consegue ver quem está dentro. A ideia trazida à época era assim, ó. Para ele, esse aqui era o presídio perfeito. Porque o preso, o prisioneiro, que está aqui, que está aqui nas celas, esse preso, ele nunca vai saber se ele está realmente sendo visto. Esse preso, ele vai sempre ficar na dúvida se tem alguém olhando para ele ou não.
porque ele não consegue saber se tem alguém o observando. O Bentham falava que esse aqui seria o presídio perfeito, porque como o preso nunca saberia se tem alguém olhando para ele, ele viveria em dúvida se tem alguém o vigiando. E se ele viveria em dúvida se tem alguém o vigiando, ele viveria em dúvida de que se ele pode fazer algo errado, não, porque pode ter alguém olhando para ele. Foucault vai pegar essa ideia aqui, diretor, vem comigo. Vai pegar essa ideia aqui e vai dizer o seguinte, ó, hoje nós vivemos numa sociedade que é igual aquele presídio. Aquele presídio tem um nome, chama panótico. Foucault vai dizer que nós vivemos em uma sociedade panótico. Tem sempre alguém nos olhando, tem sempre alguém nos vigiando, tem sempre alguém nos controlando, seja no que eu pesquiso na internet, seja no que eu faço, no como eu trabalho, seja em como eu ando na rua. Tem sempre alguém em observação em relação a mim. E essa observação gera que eu me mantenha controlado, me mantenha vigiado, me mantenha organizado. Aqui você vai ver que é um panótico de verdade. Você vê que o meu desenho foi quase perfeito, né? Ó, vem cá, diretor, olha aqui. Olha o meu desenho. Agora olha o panótico. Perfeito, né? Tô pronto para dar aula de geometria. Tô pronto. Quem é da geometria? O Glaucio ou o Vilg? Eu não sei, acho que é o Glaucio, né? Eu não faço ideia. Né? Eu sei que geometria tem desenhos, tem triângulos. Mas beleza. É o Vilg, né? Repare, é igual, né? Isso aqui é o panótico. É uma grande torre central e com celas ao redor. Não existem mais hoje no mundo presídios panóticos, tá? Não existem mais, os presídios panóticos que existiam, foram destruídos ou viraram museus, alguns viraram bibliotecas em algumas partes do mundo. Tem até um hotel que é um panótico, né? Que está na Escandinávia, ou seja, existem obviamente alguns aí pelo mundo hoje, né? E uma coisa engraçada, que é Fidel Castro, né, ex-líder, né, cubano, ficou preso em um presídio como esse, um presídio panótico. Tá? Uma coisa legal é que quando cai no Enem esse conteúdo, ele cai com algumas palavras-chave. Quais palavras-chave nós já te falamos aqui? 1. Sociedade disciplinar. 2. Corpos dóceis. 3. Panótico. E aí eu vou te falar agora de um último, que é modelagem dos indivíduos. Por que modelagem dos indivíduos? Porque o Foucault vai estar dizendo para você o seguinte, que a sociedade do controle, que te vigia, que te olha, que te observa, é uma sociedade que quer te modelar. Te modelar, igual uma massinha. Igual aqueles brinquedos de criança que tem aquelas massinhas que fica mexendo. É isso. Você é modelado para ser um indivíduo que esteja adequado às regras sociais. As regras que estão sendo impostas sobre nós. Então, repara, existe a igreja, existe a escola, existe o Estado, aqui são só exemplos, mas existe uma sociedade da disciplina que instaura em nós comportamentos para transformar todos nós em corpos dóceis. Dessa maneira, nós somos indivíduos que vamos sendo moldados, controlados, domesticados, tá? Essa domesticação vai fazendo com que a gente vai ficando quieto, comportado, né? E tem muitos ambientes que isso acontece. Eu estava outro dia numa sala de aula e aí uma coordenadora entrou, né, para dar esporro nos alunos, que eles tinham feito uma besteira lá. Os alunos levaram uma... Ouve essa, Juan? Os alunos levaram uma airfryer pro colégio. E aí no meio do recreio eles pegaram uma airfryer, botaram lá e começaram a fritar um negócio na airfryer no meio do recreio, né? A coordenadora foi na sala dar esporro na galera da airfryer. Deu um esporro, não sei o que lá, e ela falou uma frase que eu adoro, que é uma frase em que falaram assim, aqui não é lugar para isso. Essa frase é muito boa, porque essa frase ela estabelece uma lógica de que existe lugar para cada coisa, que existe lugar para você te fazer cada atividade. E o lugar de estudar é o lugar de controle, de disciplina, não é lugar para você não cumprir a regra, né? A pessoa tá rindo ali do povo da airfryer, né? Ainda me ofereceram um nugget. Eu falei, pô, dá não, cara, senão eu vou tomar um esporro da direção, mas deixa para depois, né? E aí repara que a ideia de você perceber, né, onde tem cada coisa é uma percepção, né, fundamental de que existem lugares, ambientes para cada atividade, lugares, ambientes para cada realização. Tranquilo? Vamos lá, perguntinhas aqui. Thaísa, boa noite. Professor, você poderia citar alguns possíveis temas de redação que nós podemos utilizar Foucault como repertório? Thaísa, qualquer tema que você queira colocar, vigilância, controle dos indivíduos, que você queira falar alguma coisa acerca dos indivíduos não terem autonomia, serem disciplinados, Foucault pode entrar. Tá? Eu lembro que eu faço redação todo ano, né, do Enem. Todo ano eu vou lá e faço a redação, porque eu vou fazer a prova de humanas, para fazer o gabarito aqui do Pro Enem. Acabo também fazendo a prova de redação para ver que nota eu vou tirar. E aí, alguns anos atrás, teve aquele tema que falava sobre
democratização do acesso às salas de cinema. Tem um tempinho já. Eu usei Foucault, porque eu falei que, por exemplo, a falta de acesso à cultura, né, é uma forma de você criar uma sociedade do controle disciplinar. Os corpos são mais dóceis, porque são menos críticos. Então, assim, é possível se enquadrar em muitos temas, tá? Depende do que você quer dizer. Peter Parker perguntou, professor, a maneira que o positivismo de Comte encontrou em que a ordem é preponderante usou relações de micropoderes de Foucault? Não, Peter Parker, porque a noção de ordem trazida pelo Comte é uma noção de ordem histórica, que as sociedades têm que se manter ordenadas, organizadas, não é uma noção de controle ou de alienação dos indivíduos, tá? Outra pergunta é da Luana. Professor, boa noite. O que é microfísica do poder para Foucault? Microfísica é o seguinte, porque Foucault, ele não está falando que tem um poder sobre você. Ele não está falando que tem um poder bizarro como o Estado, ou como Marx diria, é a burguesia. Não. Ele está falando que esses poderes estão em pequenas esferas, que esses poderes estão em pequenos lugares, que esses poderes estão na escola, mas estão na câmera, mas está no celular. Está em todo lugar, é uma microfísica, são micropoderes, eles estão em todos os ambientes, estão em todos os lugares, tá? Tem mais ali embaixo, diretor? Tem. Caleb mandou, professor, se os corpos dóceis para Foucault é quando a pessoa nem se dá conta da vigilância constante que sofre, quando a pessoa se dá conta disso, tenta fugir da vigilância constante, Foucault falaria que essa pessoa era o quê? Não, veja bem, Caleb, corpos dóceis não é a pessoa que não se dá conta. Todos nós podemos nos dar contas à vontade, mas se dar conta não quer dizer que isso vai resolver o problema. Tá? O que ele fala do corpo dócil é que nós somos feitos para sermos dóceis. Por exemplo, eu sou um ser, assim como vocês, que tem total condição de perceber isso tudo. Eu percebo essa opressão sobre mim, esse controle todo. Agora o que eu faço? Eu continuo fazendo as coisas certas, né? Continuo chegando na hora, continuo trabalhando, continuo pagando os impostos, continuo fazendo tudo. Porque, de alguma maneira, eu sigo esse modelo, porque a sociedade está acima de mim, a disciplina está acima de mim. Tranquilo? Beleza? Em paz, todo mundo? Pessoal, não precisam sair dessa aula com medo de falar na frente do celular, tá? Ou com medo de alguma forma de, ficar em frente a uma câmera, estão me vigiando. Fica tranquilo, eu sempre brinco, essa nossa vida, ela não é tão interessante assim, tá? A China, os coreanos, os russos, os iranianos não estão nem aí pra gente, tá? Só querem nos vender umas quinquilharias, só querem vender a Shein pra gente, a Shopee, tá bom? Só isso aí. Valeu? Abraços, até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.
Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto ao Japs também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim, um mecanismo